Coisas bizarras caindo do céu. Mistérios inexplicáveis. E aí, pessoal? Tudo sussa? Vocês já pararam para pensar que o céu não é só um teto azul bonito? Tipo, a gente vive olhando para cima, sonhando com o infinito, mas e se esse infinito resolver dar um "Oi, sumido!" de um jeito totalmente inesperado? Imaginem só, vocês na rua, de boa, tomando uma água de coco, quando de repente, pum, começa a chover algo completamente insano. Não tô falando de água, granizo, nem daquela chuvinha chata de verão. Tô falando de coisas bizarras, tipo nível ET Bilu de bizarrice. Preparem-se para mergulhar no mundo dos eventos inexplicáveis, porque hoje a gente vai desvendar, ou tentar, as histórias mais absurdas de coisas que literalmente caíram do céu. Apertem os cintos, porque a viagem vai ser mais turbulenta que voo de teco-teco. A chuva de peixes em Honduras. Um fenômeno que fará você querer fechar a boca no chuveiro. Vamos começar nossa jornada em Ioro, Honduras. Um lugarzinho tranquilo, tirando um detalhe. Todo ano acontece a lúvia de peces, a chuva de peixes. Sim, você ouviu direito. Peixes despencando do céu como se fossem mangas maduras. Imaginem o caos, a gritaria, as pessoas correndo para se proteger. De peixe, a cena é tão surreal que virou lenda local. Dizem que no século XIX, um padre espanhol, comovido com a pobreza da região, rezou por um milagre para alimentar a população. E aí, bum, chuva de peixe. Coincidência? Os mais religiosos juram que é bênção divina. Mas e a ciência? O que diz sobre essa chuva suspeita? Uma teoria é que os peixes são sugados por trombas d'água, tipo um aspirador de pó gigante, e depois despejados em outro lugar. Só que tem um porém, Ioro fica mais perdido que cego em tiroteio em relação à costa. Como esses peixes marinhos iriam parar lá no meio do continente? Mistério. Teve gente que tentou bancar o detetive e analisou os peixes. Descobriram que eles não eram da região, o que até reforçaria a teoria da tromba d'água. Mas sabe qual é o problema? Nunca ninguém, em lugar nenhum do mundo, viu uma tromba d'água poderosa o suficiente para carregar um cardume inteiro por quilômetros de distância. E aí, será que o padre espanhol era um mágico disfarçado? Ou a gente precisa chamar o pessoal do Linha Direta para investigar esse caso? O fato é que a chuva de peixes de Ioro continua sendo um dos maiores mistérios da natureza. A chuva de sangue na Itália. Terror medieval ou explicação científica? Se você já achou chuva de peixe bizarro, prepare-se para o próximo nível. Chuva de sangue. Em 1818, a pequena cidade de Calábria, na Itália, foi palco de um evento digno de um filme de terror trash. O céu escureceu, nuvens densas cobriram o sol como um cobertor e, de repente, começou a chover sangue. Imaginem o pânico da galera. Na época, sem internet, sem WhatsApp, a galera só tinha a fofoca e a superstição para explicar o fenômeno. Tinha gente jurando de pé junto que era o fim do mundo, castigo divino, sei lá. Outros, mais criativos, apostavam em teorias sinistras, sangue de dragão, pacto com o diabo. A imaginação voava mais alto que o urubu, mas como bons investigadores que somos, vamos analisar os fatos. Anos depois, a ciência tentou dar uma explicação para o ocorrido. A teoria mais aceita é que a tal chuva de sangue era, na verdade, poeira do deserto do Saara, rica em ferro, que se misturou com a chuva e deu aquela cor de goiabada. Faz sentido? Até que faz. Só que tem um detalhe: a tal poeira do Saara costuma deixar a chuva meio alaranjada, sabe? Tipo quando você esquece o refresco em pó na geladeira. Mas os relatos da época são categóricos. Era sangue, vermelho vivo, viscoso. Que nojo! E aí, será que a galera de Calábria exagerou na dose do vinho e viu gato por lebre? Ou a ciência ainda não conseguiu desvendar todos os segredos da natureza?
Verdade seja dita, a chuva de sangue da Itália permanece um mistério mais cabeludo que quiabo no cabelo. A invasão gelatinosa da Escócia. Chuva de ETs ou só mais um dia normal? Se você pensou que já tinha visto de tudo, prepare-se para a chuva mais gosmenta e bizarra da história. Em 2009, a pacata Escócia se viu diante de um enigma digno de Castelo Rá-Tim-Bum, uma chuva gelatinosa e translúcida que deixou todo mundo coçando a cabeça. Sério, era tipo um daqueles slimes que a molecada adora, só que caindo do céu. A coisa foi tão surreal que até a galera da perícia foi chamada para investigar, achando que era ET de Varginha. O problema é que ninguém sabia dizer o que era aquela gosma. Tinha gente achando que era resto de meteoro, outros apostavam em ovos de alienígenas. Teve até quem dissesse que era xixi de avião, mas convenhamos, né? Que pontaria! O caso ficou conhecido como Star Jelly, tipo geleia estelar, saca só? E rendeu mais teorias conspiratórias que reunião de família no Natal. Uns diziam que era um experimento secreto do governo que deu errado, quem nunca? Enquanto outros juravam de pés juntos que era a prova final de que não estamos sozinhos no universo. A explicação mais pé no chão veio dos cientistas, que analisaram a tal geleia e encontraram nada. Pois é, a parada era 99,9% água e não tinha DNA, o que deixou todo mundo mais perdido que barata tonta. A teoria mais aceita é que a Star Jelly seja algum tipo de muco produzido por anfíbios ou pássaros, mas ninguém sabe ao certo como essa meleca toda foi parar no céu. E aí, será que a Escócia virou palco de um show de horrores alienígenas? Ou a gente precisa urgentemente de um guarda-chuva gigante para se proteger do céu? Só o tempo e a chuva dirão. Aranhas voadoras no Brasil. Quando você acha que já viu de tudo, calma, que agora a gente volta para o nosso quintal, mais precisamente para Minas Gerais. Em 2019, a cidade de Espírito Santo do Dourado foi palco de um evento que faria qualquer um rezar para o santo de devoção, uma infestação de aranhas voadoras. Sim, você não leu errado, milhares de pontinhos pretos no céu, descendo lentamente como se fossem, bem, aranhas voadoras. A cena, digna de um filme do Homem-Aranha ou de um pesadelo, dependendo do seu nível de aracnofobia, deixou a população local mais apavorada que barata em festa de chinelo. As redes sociais bombaram mais que bomba de festa junina com fotos e vídeos da invasão aracnídea, e a galera não perdoou nos memes. Teve gente até comparando o evento com a praga bíblica das moscas. Mas antes de você jurar nunca mais sair de casa sem um arsenal de inseticida, vamos entender o que realmente aconteceu. Apesar de assustadoras, as aranhas em questão não eram exatamente voadoras. Elas pertencem a uma espécie que solta fios de teia super finos e resistentes, que servem como uma espécie de asa delta natural, permitindo que elas se locomovam com o vento. Esse comportamento, conhecido como balonismo, é comum em algumas espécies de aranhas e serve para que elas explorem novos territórios em busca de comida e abrigo. No caso do Espírito Santo do Dourado, as condições climáticas ideais, tempo quente e úmido, típico de Minas, criaram o cenário perfeito para um verdadeiro festival de balonismo aracnídeo. Então, apesar do susto, o evento não passou de um fenômeno natural, ainda que impressionante e um tanto quanto assustador. Mas fica a lição. No Brasil, até as aranhas dão um jeito de voar. Preparem os seus estômagos, porque a próxima parada é nos Estados Unidos, mais precisamente no estado do Kentucky. Em 1876, moradores da pacata cidade de Olympia Springs testemunharam um evento que faria até os mais carnívoros virarem vegetarianos. Uma chuva de carne. Sim, carne. Pedaços de carne crua despencando do céu como se fossem gotas de chuva gigantes. Imaginem o horror. Era carne caindo nos quintais, nas ruas, até dentro de casa.
A população ficou mais perdida que cachorro em dia de mudança, sem saber o que pensar. Uns diziam que era um sinal divino, outros apostavam em um ataque de algum bicho gigante. Tinha gente até culpando os vizinhos por jogarem comida fora. O evento ficou conhecido como Kentucky Meat Shower, ou chuva de carne do Kentucky, para os íntimos, e até hoje intriga pesquisadores e curiosos. Na época, amostras da carne foram enviadas para análise, e o resultado foi inconclusivo. Alguns cientistas da época sugeriram que a carne poderia ser de pássaros em decomposição, enquanto outros apostavam em vômito de urubu. Mas convenhamos, né? Que urubu comilão seria capaz de vomitar tanta carne assim. E por que só carne? Cadê os ossos, as penas, o resto do frango? O mistério da chuva de carne do Kentucky permanece mais sem pé nem cabeça que freios de bicicleta. Será que um bando de urubus famintos fez a festa no céu e deixou alguns pedacinhos escaparem? Ou será que existe algo mais sinistro por trás desse evento bizarro? Se você pensou que já tinha visto de tudo, prepare-se para a chuva mais anfíbia e escorregadia da história. Em 2005, a cidade de Odžaci, na Sérvia, foi palco de um evento que faria qualquer um sair correndo para o abraço. Uma chuva de sapos. Sim, sapos. Centenas, talvez milhares deles, caindo do céu como se fossem granizo verde e gosmento. A cena, digna de um filme do Indiana Jones ou de um pesadelo, dependendo do seu nível de afinidade com anfíbios, deixou a população local mais confusa que bezerro em loja de cristais. As ruas se transformaram em um verdadeiro mar de sapos, e a galera não sabia se ria ou se chorava. Tinha gente até aproveitando para pegar os bichinhos e fazer sopa. Mas antes de você sair por aí abrindo a boca para pegar um sapinho no café da manhã, vamos entender o que realmente aconteceu. A explicação oficial dos meteorologistas foi de que ventos fortes teriam carregado os sapos de um pântano próximo até a cidade. Faz sentido? Até que faz. Só que tem um detalhe: nunca ninguém tinha visto ventos tão fortes assim na região. E por que só sapos? Cadê os peixes, as plantas, os jacarés que também vivem no pântano? Mistério. Claro que a galera mais supersticiosa não perdeu a oportunidade de criar suas próprias teorias. Tinha gente dizendo que era um sinal do apocalipse. Outros apostavam em bruxaria. E teve até quem culpasse o ET Bilu por ter esquecido a porta da nave aberta. A verdade é que a chuva de sapos da Sérvia permanece um mistério mais difícil de desvendar que charada do Silvio Santos. Será que a natureza resolveu pregar uma peça na gente ou existe algo mais inexplicável por trás desse evento bizarro? E para fechar nossa lista de eventos inexplicáveis, vamos para a Espanha, em 2001. Imaginem, um dia tranquilo, céu azulzinho. De repente, bum! Uma bola de gelo gigante despenca do nada, abrindo um buraco no chão. Não era um meteoro, nem o super-homem chegando para salvar o dia. Eram bolas de gelo, isso mesmo, mas gigantescas. Algumas com mais de 10 quilos. A população ficou mais chocada que tomada em curto-circuito, sem entender de onde diabos vinham aquelas coisas. As autoridades, claro, trataram de acalmar a galera, dizendo que era só um fenômeno meteorológico raro. A explicação oficial? Vapor de água congelado em grandes altitudes que, por algum motivo misterioso, se aglutinou e formou essas bolas de gelo gigantes. Até aí, tudo bem. Só que, cadê os registros? Nunca, em lugar nenhum do mundo, havia-se visto algo parecido. É claro que a falta de explicações plausíveis abriu espaço para as teorias da conspiração. Teve gente jurando que eram armas secretas sendo testadas. Outros viram sinais de vida extraterrestre. Teve até quem dissesse que era o Papai Noel treinando para o Natal. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que causou a chuva de bolas de gelo na Espanha. Será que a explicação científica está correta? Ou existe algo mais por trás desse mistério congelante?
E aí, depois dessa maratona de eventos bizarros, o que vocês acham? Será que a gente subestima o poder da natureza ou o céu é realmente um portal para outras dimensões? De chuvas de peixe a bolas de gelo gigantes, o fato é que o mundo é muito mais estranho e misterioso do que a gente imagina. Esses eventos nos mostram que nem tudo tem uma explicação lógica e que, às vezes, a gente só precisa aceitar o absurdo e se preparar para o inesperado. Afinal, se até chover canivete suíço, o importante é estarmos preparados, né? Fiquem ligados, porque o mundo está cheio de mistérios esperando para serem desvendados.